Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 222 da biografia do Padre Joseph Rosner sobre Paulo de Tarso. Nós estamos na segunda viagem, no meio da segunda viagem, e agora acompanhamos Paulo de Tessalônica a Bereia, cidade que ele vai seguir depois de estar em Tessalônica. Aqui tem as referências usuais que o Padre Rosner faz, né? Atos capítulo 17, versículos 5 até 15, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12, e Filipenses capítulo 4, versículo 16. Paulo não somente era um missionário, um conquistador, era também pastor de almas. Sabia fortificar e conservar o terreno que conquistara para o Senhor, sem buscar êxitos brilhantes e rápidos. Como missionário, bem se pode compará-lo a um sábio arquiteto. Expressão do próprio Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Como pastor de almas, porém, assemelha-se antes a um pai que, com ternura e severidade, conserva os filhos no caminho do bem. A uma mãe, para quem os filhos da dor são os mais queridos. A uma ama de leite, que protege com toda solicitude a criança que amamenta. Aqui tem também uma referência à primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 8 a 12. Segundo indica a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12, os sermões na sinagoga parecem ter sido apenas a preparação e a propaganda para uma atividade formativa mais intensa, mais prolongada dos novos cristãos. Lucas não refere esse período porque deseja, sobretudo, descrever a força expansiva do Evangelho, apressando-se a passar para novos cenários de missão. Depois de conquistado os melhores e os mais nobres elementos da sinagoga, chegou o momento da ruptura, como sempre havia acontecido. Começou então o trabalho de aprofundamento da doutrina em casa de Jasão, nas fábricas, nas oficinas, nas casas, nos bairros elegantes e certamente também nas salas de visitas das senhoras da aristocracia. Atos capítulo 17, versículo 4. Era a evangelização individual de homem para homem, de casa em casa. Paulo e Silas, trazendo nas mãos tabuinhas de anotações e os endereços dos discípulos, iam e vinham, incansáveis, pelas ruas e pelos becos da cidade e dos arredores, subindo e descendo escadas. O apóstolo interessava-se pessoalmente por cada um dos convertidos e ouvia suas dúvidas, dificuldades e pedidos. Com uma extraordinária simpatia, introduzia-se no coração de cada um e punha ao serviço de todos a sua espantosa força persuasiva, a sua encantadora amabilidade, a sua entrega absoluta.
todos estavam presentes no seu coração e na sua memória. Os impetuosos, os exuberantes, os medrosos, os que duvidavam, os que tinham dificuldades, os críticos, os hesitantes e os tímidos. Não perdia de vista nem um único. Era uma escola maravilhosa para o jovem Timóteo, que assim pôde absorver o espírito e os métodos do seu grande mestre. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo descreveu-nos o seu método. Senta-se no meio dos alunos e neófitos, olha-os um por um como se fossem seus filhos, aconselha-os, anima-os, exorta-os a portar-se de uma maneira digna de Deus. Este homem maravilhoso manejava os mais ternos e dedicados recursos do coração e toda a rica gama dos sentimentos humanos. Tecia-se assim um laço da mais íntima amizade entre ele e os seus neófitos. Essa ternura pessoal é uma das principais características do seu método apostólico. Não provinha do cálculo, nem obedecia à necessidade egoísta de estar rodeado de amigos. Era o desejo de trazer os fiéis para a mais estreita intimidade com Cristo, como o padrinho que conduz a noiva ao encontro do esposo. Para o apóstolo, o cristianismo não era uma doutrina abstrata, uma relação puramente intelectual com Deus, mas, sobretudo, uma delicada e íntima união com o Senhor, alguma coisa de vivo e real, pela qual se deve estar disposto a sofrer e a morrer. Abre aspas, e tudo faço por amor do Evangelho, escrevia ele em 1 Coríntios 9, versículo 23. Devido ao seu caráter e modo de ser tão vincados, muitas vezes terá encontrado dificuldades para chegar até o miolo da personalidade de cada um, para além do envoltório tecido pela educação, pelo temperamento, pela hereditariedade e pelos condicionamentos nacionais do homem. Antes de mais nada, Paulo procurava em cada pessoa a sua faceta genuinamente humana, para fazer dela a sua aliada. Abre aspas, fiz-me judeu com os judeus para ganhar os judeus, com os que estão sob a lei. Fiz-me como se estivesse sob a lei, não estando eu sob a lei, para ganhar aqueles que estavam sob a lei. Com os que estavam sem lei, fiz-me como se estivesse sem lei, não estando eu sem lei, sem a lei de Deus, mas na lei de Cristo. Fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. 1 Coríntios 9, versículo 20. Esses versículos aqui, esse versículo, né? Extraordinário, né? Porque dá um pouco a dimensão do apostolado, né? De Paulo, de um pouco da estratégia do apostolado de Paulo, né? E é uma característica de muitos santos, né? Que tem esse apostolado parecido com Paulo, né? Essa ascética da afabilidade é uma expressão
que está inclusive grifada aqui no livro, né? Esta ascética da afabilidade não provinha de um frio cálculo do qual está ausente o coração. Abre aspas, podendo, como apóstolos de Cristo, servos de algum peso, fizemo-nos pequenos entre vós, como a mãe que cerca de ternos cuidados os seus filhos. Assim, amando-vos muito, desejávamos ansiosamente dar-vos não só o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias vidas, porquanto nos éreis muito queridos. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 1, versículo 8. Essa não é uma linguagem de um egoísta. Pelo contrário, o mundo jamais conhecerá uma devoção tão abnegada, uma luta tão apaixonada e infatigável de uma alma em busca de almas, como no tempo em que o Filho do Homem, na figura do bom pastor, e o bom pastor, na pessoa do seu maior discípulo, caminhavam pelo mundo. Ego sum pastor bonus, né? O cristianismo revestiu-se de um aspecto nitidamente carismático em Tessalônica. O Espírito Santo derramava-se em abundância sobre os neófitos, provocando neles verdadeiros arrebatamentos místicos. Em certos momentos, o poder taumatúrgico de Paulo parecia brotar com grande violência. Poder de milagres, né? Os atos, eles também se calam em relação a muitos milagres, né? De Paulo. Aqui tem uma miniatura, um quadro em miniatura do século XV, que mostra o Paulo em Tessalônica, né? Pregando aqui aos Tessalonicenses. Paulo de um púlpito, né? Que não devia existir, obviamente. Isso é só uma coisa figurativa, né? E os Tessalonicenses lá embaixo escutando Paulo, né? Num campo, né? Aqui num jardim, talvez. Alguns meses mais tarde, escreveria à comunidade de Tessalônica, abre aspas, o nosso evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com virtude e no Espírito Santo e em grande plenitude. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Relembrava assim essas horas inesquecíveis de êxtase sagrado, quando a sua palavra inflamada de profeta sacudia todo o auditório e provocava lágrimas ardentes, ora de dor pelos pecados da vida passada, ora de piedade pelos sofrimentos do crucificado. Ou suscitava exclamações de alegria, ou ainda fazia um paralítico levantar-se subitamente e caminhar, ou um possesso retirar-se curado depois de uma crise feroz. Quando o apóstolo, bom conhecedor do coração humano, iluminava os abismos e as profundidades ocultas das almas, desenredando o emaranhado novelo dos seus pensamentos e sentimentos contraditórios, desfazendo a trama da culpa
e da fatalidade, do espírito e da carne, a dupla lei da essência humana. Os seus ouvintes viviam momentos dolorosos e sublimes, sentindo-se nas mãos do grande médico que isolava o doentio e o disforme. Maravilhados, compreendiam como a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, chegando até a separação da alma e do espírito, das junturas e das medulas, e discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Mas essas horas de apaixonada comoção era apenas a introdução, o início de um lento processo de cura e transformação. Aqui essas palavras, né, cheias de viva emoção que o Padre Rosner utiliza aqui, né, descreve esse apostolado paulino, né, para nós de uma maneira muito viva, né? Como é que era o dia a dia desse apostolado, né? Como é que era o contato pessoal, né? O contato pessoal de Paulo com os convertidos, né? Os momentos mais íntimos disso, né? O que acontecia com cada um daqueles que estava ouvindo Paulo, né, pregando, né? Nas vários momentos que ele passa em Tessalônica, né? E sobretudo mostram esse texto, né? A admiração que Padre Rosner tem por Paulo, né? Um pouco justifica, né, por que Padre Rosner escreveu esse livro, né? Afinal, quão admirado, né, ele era com o apóstolo Paulo, né? Como que ele entendia bem, né, o apóstolo Paulo, Padre Rosner, nas mais íntimas entranhas, né, do apóstolo. Passado o momento solene do batismo, em que as águas do rio envolviam suavemente os novos discípulos, passada a emoção dos primeiros dias, começava para o apóstolo o trabalho mais ingrato. Pouco a pouco era preciso privar os neófitos do leite materno e habituá-los a alimentos mais substanciais. Paulo nunca considerou meras exaltações insensatas os primeiros entusiasmos dos seus convertidos, que ele conhecia muito bem, mas via-se na obrigação de lhes dizer: o que Deus quer não é a embriaguez da exaltação, porque, abre aspas, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Em breve, a igreja de Tessalônica rivalizava com a de Filipos pelo seu ativo espírito de fé e caridade sacrificada. Mas cada uma das comunidades fundadas por Paulo tinha suas características particulares. E a igreja de Tessalônica
distinguiu-se pelo seu caráter escatológico, que muitos aqui vão gostar desse caráter. Aos Tessalonicenses, facilmente impressionáveis, emocionava-os sobretudo o mistério do fim do mundo. Por isso que as duas cartas aos Tessalonicenses falam sobre isso, né? São cartas mais escatológicas. Sentia-se então, por todo o império, a influência de uma espécie de psicose de fim de mundo, e ao que parece, nem mesmo o apóstolo escapou a essa obsessão. Também ele esperava a parousia, o regresso de Cristo, sem contudo indicar uma data certa para a catástrofe final. Sob a impressão dos seus discursos proféticos acerca do fim do mundo, do juízo final e dos sinais precursores, os bons tessalonicenses viam o céu rubro e a catástrofe iminente. Com a sua loucura, Calígula desprestigiara o império de Augusto e de Tibério. No reinado de Cláudio, mulheres perversas, como Messalina, Agripa e suas congêneres, tinham vivido no meio de todos os aviltamentos, ébrias de poder e de sangue. Cometas, chuvas de sangue, monstros, epidemias, inundações, estátuas imperiais e templos destruídos pelos raios, tudo parecia anunciar graves calamidades. Então vocês vejam que essas coisas que se acumulam nos tempos atuais, né, não são novas, né? Gente, imagina você estar sob o jugo universal de um Calígula. E de mulheres poderosas, né? Completamente descontroladas, né? Perversas, devassas, né? Com sede de sangue, né? Com poder sobre todo mundo, né? Imagina isto com todas as coisas naturais que acontecem no mundo, né? Ele fala aqui, né? Epidemias, cometas, inundações, destruição de templos por raios, né? E imagina que nós estamos lá há 2000 anos atrás, né? Tá certo? Então, a situação não é muito diferente de hoje, não, né? Tá certo? Nós temos a impressão de um poder global sobre nós. Nós temos epidemia, nós temos templos destruídos, né? Nós temos estudos científicos que mostram isso e aquilo, né? Enfim. E surgia a interrogação. Veja, esses sentimentos de final de mundo, eles não são novos e não vão parar. Tá certo? Não vão parar. Baseados nos fatos, né? E o Calígula, aqui, né? Aqui nós temos o Calígula, tá dizendo
A Juliana. Mas esse que nós temos aqui, comparado com o outro, esse é um anjinho que nós temos aqui, né? Então, e surgia a interrogação: a quem pertence realmente o império? Quem será o imperador? Britânico, o filho de Messalina? Ou Nero, o filho de Agripa? Olha a escolha. Nessas circunstâncias, é bem possível que alguns cristãos compreendessem mal certas palavras do apóstolo e as divulgassem de maneira torcida. Abre aspas. Não vos importeis com essas coisas. Nós, cristãos, temos um império que está nos céus, que os filhos da terra chamem ao imperador seu Deus. Nós possuímos um Deus superior, um rei, a quem o Pai entregou o seu reino, e que é Jesus, nosso soberano e Senhor. Fecha aspas. Cristo Rei, né? Tais palavras constituíam uma arma perigosa nas mãos dos judeus, que de resto souberam utilizá-la. Sobre eles estava suspensa a espada de Damocles. Cláudio acabara de expulsá-los de Roma, e a todo momento, os judeus, né? E a todo momento o decreto de expulsão podia abranger também as províncias. Tinham de desviar o ódio dos pagãos, concentrando-se sobre a cabeça de Paulo e dos cristãos. Com dinheiro judaico, prepararam alguns arruaceiros, homens maus, como conta Lucas textualmente, e fizeram-nos atravessar as ruas aos gritos de conspiração, traição. A esse grupo logo se vê juntar o refúgio de todos os bazares e tavernas, e lá foram em tumulto até a casa de Jasão. Então, por qual razão agora eles articulavam, né, essa perseguição a Paulo, né? Para ficar bem com o império, né? Para ficar bem com o imperador, que já tinha expulsado os judeus de Roma e ameaçava expulsá-los das províncias. Isso significava o seguinte: vou puxar saco do imperador Cláudio, né? E vou então perseguir, né, os cristãos. Pressentindo de longe o perigo, os cristãos esconderam Paulo e os dois amigos num lugar seguro, mas os manifestantes, decepcionados, arrastaram Jasão e outros irmãos e alguns outros irmãos para a Ágora, até a presença dos politarcas, onde os acusaram de alta traição. Abre aspas, estes que têm perturbado o mundo vieram até aqui e Jasão os recebeu. Todos eles são rebeldes aos decretos de César, dizendo que há um rei, que é Jesus. Então, aquela frase, né, do Cristo Rei foi usada no sentido mais baixo, né, mais equivocado, e que hoje tem moda, hein? Mas, desta vez, as autoridades, vigiadas por um procônsul romano, foram mais prudentes do que haviam sido em Filipos. Sabiam muito bem o que pensar do patriotismo daquela escumalha e dos seus chefes, e conheciam Jasão, cidadão pacífico e honesto.
limitaram-se a exigir dele uma certa soma em dinheiro, como calção, e ordenaram-lhe que despedisse os estrangeiros o mais depressa possível. Nessa mesma noite, Paulo convocou os chefes da comunidade e os outros irmãos na casa de Jasão e deu-lhes as últimas instruções. Despediu-se afetuosamente de todos, agradecendo ao hospedeiro a sua nobre dedicação e fidelidade. Constituía um grande sacrifício para ele ter de deixar assim essa florescente comunidade, e não o enganava o pressentimento de que se aproximavam dias muito duros para os neófitos, sobretudo para o nobre Jasão. Sempre que a igreja de Tessalônica for mencionada no Novo Testamento, daqui por diante, ouviremos falar de perseguições e tribulações. 1 Tessalonicenses 2, 14, 2 Tessalonicenses 1, 4. Nessa altura, Paulo pensava poder regressar em breve, mas a oportunidade não se apresentou. Passaram-se 8 anos antes de tornar a ver os amigos de Tessalônica, e quando os visitou, não teve nenhum momento de descanso, vendo-se obrigado a fugir de uma casa para outra. Abre aspas, no exterior combates, no interior temores, fecha aspas. Escrevia mais tarde, 2 Coríntios 7, versículo 5. Mas essas constantes perseguições só uniram ainda mais a comunidade e mantiveram vivo o seu zelo. Nenhuma outra igreja foi tão elogiada pelo apóstolo pela sua paciência, fidelidade e sincera fraternidade. 2 Tessalonicenses 1, versículo 4. A igreja de Tessalônica deu-lhe, além disso, 2 fiéis colaboradores. Segundo, que viria a ser o seu companheiro na derradeira viagem, e Aristarco, que partilhou do seu primeiro cativeiro em Roma. Aqui as referências a esses dois, né? Atos 20, versículo 4, Atos 27, versículo 2, Colossenses 4, versículo 10 e Filipenses. Não, aqui eu não sei o que é isso, não. Essa referência aqui. FLM 24. Não sei o que é essa referência que o padre dá aqui, infelizmente. A Filemon? Talvez Filemon, né? 24? Não sei. Bom, pois veremos isso aqui. Deve ter sido em princípios do ano 51 que Paulo e seus 2 companheiros tiveram de abandonar a cidade. Então estamos aí há quase 20 anos, né, da crucificação. Protegidos pela noite, avançaram ao longo do Golfo, com o caminho iluminado pelas lanternas dos mastros dos navios e dos inúmeros barcos de pesca. Desviaram-se da estrada militar e no dia seguinte, após uma marcha de 12 horas, chegaram à pacífica cidade de Bereia, hoje Verria, situada no 3º distrito administrativo da Macedônia. Nessa pequena cidade de montanha, apoiada pitorescamente no sopé do Olimpo. Depois eu vou mostrar um mapinha aqui. A vida decorria calma e pacífica por entre o marulhar das fontes,
No silêncio dos vinhedos e das oliveiras, o povo simples de camponeses, britadores de pedra e canteiros, acostumados ao trabalho nas pedreiras de mármore do Olimpo, não se importava com o mundo exterior nem com a tagarelice da grande cidade portuária. Aqui, neste tranquilo refúgio, Paulo pretendia apenas aguardar que a tempestade se acalmasse em Tessalônica. Uma e duas vezes, conforme diz, tentou regressar, mas as maquinações dos judeus impediram-no de fazê-lo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. É Filemon mesmo, diz a Aline. Tá certo, então é Filemon. Filemon 24. Lá em cima, né? Aproveitou então o tempo para fundar uma nova comunidade. Também em Bereia havia uma pequena colônia de judeus com a sua sinagoga, mas estes tinham sentimentos mais nobres que os de Tessalônica e receberam o evangelho com prontidão e boa vontade. Aqui o mapinha que eu queria mostrar é da viagem de Paulo desde Filipos até Atenas. Nós vamos aqui eu sempre fico. Aqui tá marcado lá desde Filipos ao norte, né, até Atenas, passando por Tessalônica e Bereia, onde a gente está aí agora, né? Então ele vai contornando o mar, né? Tá certo? Então esse é o mapa. Então nós estamos em Bereia, que está próximo de Tessalônica, né? Então, originou-se aqui em Bereia, né, um verdadeiro movimento bíblico. Judeus e prosélitos estudavam diligentemente as suas Bíblias gregas, analisando as passagens que Paulo citava como prova do caráter apocalíptico. Desculpe, falei da parousia, estou agora no apocalíptico, né? Do caráter apolítico do Messias. E foram precisamente as pessoas de categoria que aderiram mais depressa ao cristianismo, o que prova que a nova igreja não era constituída somente por proletários, como às vezes se diz. O grande número de mulheres e o ativo interesse que demonstraram pela obra missionária revelam-nos mais uma vez que nos encontramos em solo europeu. Também Bereia deu um valioso colaborador ao apóstolo Sosópatro, filho de Pirro, Atos 20, versículo 4, a quem mais tarde encontraremos entre os seus companheiros de viagem. Mas a tranquilidade não durou muito. Quando se caminha à noite, o ladrar dos cães de uma aldeia desperta o das aldeias vizinhas que se associam à perseguição. E foi o que aconteceu aqui. O próprio Paulo usa uma vez o termo cães para designar os seus adversários na Macedônia. Filipenses 3, versículo 2. Embora os agitadores enfiados no seu encalço não tivessem encontrado terreno propício para os seus manejos, criou-se um certo desassossego na comunidade, e como em toda parte existem seres venais, amigos do escândalo, os irmãos decidiram evitar maiores perturbações e consideraram mais prudente pôr Paulo em segurança, pois só ele estava em perigo. Mais uma vez, a atividade do apóstolo termina em fuga. Decidiu então abandonar a Macedônia
e dirigir-se a um lugar onde o ódio dos inimigos não o pudessem seguir com tanta facilidade. O Códice de Beze, uma das fontes das Escrituras, né, diz, abre aspas, Paulo evitou a Tessália, pois fora impedido de lá pregar, fecha aspas. E uma tradução local o confirma. Alguns autores pensam que o apóstolo sofreu na própria Bereia, ou então durante a jornada de cerca de 50 quilômetros que teve de enfrentar até chegar à cidade portuária de Dio, algum dos seus frequentes ataques de malária ou um colapso nervoso. É possível que seja verdade, dada a sua extenuante vida nômade, pois, caso contrário, não se explica que os seus companheiros, que deviam apenas acompanhá-lo até o mar, não regressassem, antes permanecessem junto dele e o conduzissem até Atenas. Paulo deixava em Bereia uma parte do seu coração, Silas e Timóteo. Então ele deixou Silas e Timóteo e seguiu sozinho, né? Sacrificava em benefício da comunidade recém-fundada as suas afeições mais íntimas, porque a jovem igreja tinha necessidade deles. Mas ao separar-se em Atenas dos irmãos de Bereia, rogou-lhes encarecidamente: dizei a Silas e a Timóteo que venham ter comigo o mais depressa possível. Fecha aspas. Devia sentir-se muito doente e muito necessitado de auxílio para voltar atrás na sua decisão. Então aqui ele chega então finalmente a Atenas, né? A estrada de Atenas vai nos render muitas páginas aqui de descrição, porque é uma estrada importante, né? Nós vamos ver o padre Rosner vai comentar isso aqui durante muitas e muitas páginas aqui em seguida, né? Por isso eu vou terminar minha leitura aqui, porque nós vamos ainda ficar em Atenas com Paulo por muito tempo, né? Então, hoje nós tivemos, né, uma fotografia, né, do apostolado de Paulo, bastante íntima, né? Bastante humana desse apostolado, né? Que a gente, de novo, né, a gente vê a descrição desse apostolado nos Atos, né? E a gente não tem a noção desse calor humano, né? Porque Lucas não estava preocupado com isso ao escrever os Atos, né? Mas aqui o padre Rosner nos relembra, né, o que não deve ter sido esse extraordinário apostolado, né, aos gentios, né? Como é que a igreja de fato começou a converter quem não era judeu, né? Quem estava imerso no paganismo, né? Quem estava imerso como joguete do destino na mão daqueles deuses malucos da Grécia e do Oriente, né? Como é que então Paulo começou a fazer esse trabalho de apostolado e começou a montar as igrejas, né? Ia deixar os seus sucessores em cada um dos lugares que ele passava, né? E mais importante disso, né? Como é que, preocupado com todas essas igrejas, ele escrevia cartas a essas igrejas para orientá-los, né? Porque ele recebia muita informação, né, sobre essas igrejas,
das várias pessoas que se movimentavam e falavam com ele, e ele então sentiu, graças ao bom Deus, a necessidade de escrever as cartas, né? Sem as quais nós não teríamos acesso a esse extraordinário material, né, que ele deixou, né? Então nós vamos parar em Atenas agora. Estou na página 229, e se Deus quiser, na semana que vem nós começaremos aqui na página 229, que tem o item tem o título Só em Atenas, só porque ele deixou, né, Silas e Timóteo em Bereia, né, na comunidade recém-criada. Eu pergunto a você se há alguma observação, alguma pergunta. Então, não havendo, Deus lhes pague a presença e a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. E se Deus quiser, na segunda nós estaremos aqui para continuar a leitura do livro, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.